Aleluia. Queridos, vamos orar. Pegue na mão do seu irmão aí, de frente para ele, assim, ó, de 2 em 2. Vamos conectar aí em nome de Jesus. De 2 em 2. Bora, de 2 em 2 aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Peça para o Espírito Santo tocar na vida do seu irmão, da sua irmã que está diante de você. Talvez seja seu filho, talvez seja sua filha, seu esposo, sua esposa. Abra sua boca e faça uma oração de fé agora, em nome de Jesus. Pai eterno, nós te louvamos pelo privilégio de podermos estar aqui nessa manhã. Somos infinitamente gratos porque a sua misericórdia nos alcançou nessa manhã. E a tua graça, Deus, nos permite chegar até aqui e nos permite entrar diante da tua presença. E nós queremos entrar no trono da tua graça, onde encontramos o Senhor e onde encontramos o favor que não merecemos, ó Pai. Queremos depositar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, nossas emoções, o nosso espírito, os nossos sentimentos. Queremos depositar tudo diante do Senhor nessa manhã. Queremos render, Deus, a nossa adoração diante do Senhor, levantando um altar de louvor, um altar de honra, um altar de glória. Deus, queremos nos submeter debaixo da mão poderosa do Senhor, certos de que o Senhor, Deus, em tempo oportuno vai abençoar, vai operar em nós, vai nos colocar em posição de honra. Deus, nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Deus, nos submetemos à tua palavra, ao Senhor, na pessoa do Espírito Santo, e nos posicionamos como resistência contra Satanás, contra o espírito contrário, o espírito das trevas, o espírito do pecado. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós repreendemos o mal agora e nós declaramos este lugar sob o domínio do Senhor, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a ação do Senhor, a tua unção. Espírito Santo, vem com esta unção poderosa que é capaz de quebrar o jugo, de despedaçar as cadeias, de romper com os grilhões do maligno nas nossas vidas, na nossa mente, na nossa alma. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos posicionamos contra todo nível de argumentos de Satanás na nossa alma, na nossa mente, todo nível de engano, toda fortaleza de engano, todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Nós determinamos que caia por terra agora, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Vá orando em cima disso, queridos. Vá repreendendo todo nível de fortaleza, de engano, de mentira, de sofisma na tua alma, na tua mente. Essas coisas que Satanás usa para paralisar você, em nome de Jesus, determine pela fé. Use as armas que você tem, a arma poderosa da oração e da palavra, em nome de Jesus Cristo. Mantenha, traga a tua mente para estar cativa, os teus pensamentos para estar cativos, em nome de Jesus, na sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Traga a sua mente cativa agora, traga a palavra, traga o princípio para a tua mente e determine pela fé a ruína de toda obra do diabo, de todo engano, de todo sofisma, de toda armação, de todo arquétipo de Satanás, toda ideia, todo raciocínio humano que não esteja alinhado com a palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito contrário sai deste lugar em nome de Jesus. Larga essas vidas, larga as famílias, larga agora em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos
condenamos, Satanás, tu és derrotado, tu já foi derrotado na cruz do Calvário, e você não pode, os teus argumentos estão cobertos com o sangue do Cordeiro. Tem uma palavra que diz que nenhum escrito de dívida é contra nós, porque Jesus já levou sobre si, e pelo sangue de Jesus nós fomos libertos, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Satanás, sai fora em nome de Jesus Cristo. Declaramos esse lugar sob a regência e o governo do Espírito Santo, sob a ação completa, total do Senhor. Espírito Santo, opera nesse lugar, opera milagre, opera, ó Deus, salvação, libertação, opera alinhamento, ajuste na alma, no coração e no espírito de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa oração, diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor, e dê um grito de júbilo em nome de Jesus Cristo, para estremecer com o inferno e as trevas e honrar e glorificar o nome do seu Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Venham as crianças rapidamente para o altar, para nós orarmos. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos para cá, ore. Comece a orar por essas crianças, pelos monitores que estarão ministrando a vida delas hoje, em nome de Jesus. O que foi, princesa, que você está chorando? Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós liberamos sobre a vida dessas crianças, ó Deus, a tua unção. Que o Senhor traga, o Senhor que é o Espírito da verdade, imprima no coração delas e na alma, na mente delas, os princípios eternos, os princípios da vida, para que quando elas crescerem, elas estejam alicerçadas nesses princípios, ó Deus, e nunca venham desviar deles. Que esse pouco que elas recebem aqui a cada domingo, ó Deus, seja o suficiente da parte do Senhor para edificá-las, para consolidá-las, para edificar o reino do Senhor no coração delas, ó Pai, e o padrão do céu. Que assim o Senhor faça, Pai. Ministra também o coração, a tua unção no coração daqueles que vão estar como monitores para derramar na vida dessas crianças. Que o Senhor Deus seja honrado e glorificado nesse tempo, e essas crianças te conheçam mais profundo, Pai, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Repreendemos o maligno, toda a hoste do inferno, todo o plano de Satanás, de tentar enganar, construir na mente das nossas crianças a ideologia das trevas, ó Pai, para destruição, para ruína. Deus, não deixa que isso aconteça. Nós repreendemos o maligno e declaramos essas crianças sob a ação total do teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode ir. Aleluia, podem ir. Aleluia. Galera abençoada. Aleluia. Pegue aí sua Bíblia e abra para Gálatas capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Acharam aí?
Diz assim a palavra: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Diga: se vivemos pelo Espírito, precisamos andar no Espírito. Espírito Santo, nós nos sujeitamos a Ti. Eu me coloco diante da Tua presença como instrumento do Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade de trazer a revelação. O Senhor que é o Espírito da verdade, como diz João capítulo 14, capítulo 16, versículo 13. O Senhor que é o Espírito da verdade e que tem a função de nos ensinar em todas as coisas essa verdade. E o Senhor que é o único que é capaz de revelar o que está para acontecer, o que vai acontecer. Que o Senhor tenha toda essa liberdade aqui nessa manhã e venha ministrar profundamente os nossos corações, se revelando e revelando o Pai, revelando os princípios do céu, o padrão do céu, para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito contrário seja mais uma vez repreendido, amarrado, neutralizado, todo espírito de distração, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Diga-se o Espírito Santo na dimensão da nossa espiritualidade. Vamos continuar aqui falando sobre o Espírito Santo. Eu acho que já é a quinta ou a sexta semana que nós estamos falando desse assunto. O Espírito Santo na dimensão da nossa espiritualidade. O que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que nem todo aquele que diz que é espiritual pode estar andando no Espírito. Diga: nem todo aquele que diz ser espiritual significa que está andando no Espírito. Então por isso que esse tema, o Espírito Santo na dimensão da nossa espiritualidade. Não adianta nós sermos espirituais de palavras se nós não somos espirituais das nossas ações. Não adianta nós dizermos que nascemos de novo e que temos vivido uma vida com Deus, se o nosso procedimento não está alinhado com o Espírito. Nós aprendemos nessas últimas semanas a respeito do Espírito Santo. Ele é uma chave na nossa vida. Na verdade, ele é tudo. Ele está desde o princípio, ele está presente desde Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele já está lá. E ele estava presente na vida de Jesus, ele estava presente na vida dos discípulos, dos apóstolos, ele sempre esteve presente. Se você for estudar, mergulhar nesse assunto na palavra, você vai ver quantas vezes você vai encontrar versículos falando sobre a pessoa do Espírito Santo na vida dos grandes homens, dos grandes profetas, na vida do próprio Senhor Jesus e assim por diante. Porém, não era só a presença do Espírito Santo na vida deles, mas era também a vida deles na presença do Espírito. E essa é a diferença. Nós não conseguiremos andar ou viver uma vida espiritual de êxito, escute aqui. Nós não conseguiremos viver uma vida espiritual de êxito se nós não andarmos no Espírito. E isso é extraordinário, queridos, porque para entrarmos nessa dimensão, nós precisamos, em primeiro lugar, ter conhecimento do Espírito Santo, e que nós já vimos aí no texto principal dessas semanas que estamos falando do Espírito Santo, lá em João capítulo 14, do versículo 12 a seguir, mas apesar que nós lemos mais ali do versículo 14, 15, 16, 17, mas nós vimos ali que o Senhor Jesus fez uma promessa de enviar o Espírito Santo para nós.
para viver em nós, para estar conosco, para andar conosco. E ali naquele texto ele fala do Espírito Santo a respeito de um mundo que não conhece o Espírito, que não o conhece, e fala daqueles que são os filhos, os nascidos de novos, que conhecem. Mas esse conhecer aqui, queridos, implica em você, não é um conhecer de palavra, eu conheço fulano de tal. Às vezes a gente fala isso, né? Eu conheço fulano de tal. Mas conhece o quê? De ouvir falar? Você conhece no sentido de ter intimidade com ele? Ou você conhece porque um dia você ouviu em algum lugar, mas nunca nem teve uma conversa com ele? E aí a pergunta que eu faço para você, a Bíblia diz que nós, se nascemos de novo, nós temos que conhecê-lo. Aí a pergunta que eu faço é, qual é o nível do conhecimento que você tem do Espírito Santo? Qual é o nível? É o conhecimento de ouvir falar? E tem alguns que conhecem ouvir falar, por isso eles vêm até o pastor, até o líder, pede oração, pede uma ajuda, alguma coisa. Então são aqueles que conhecem ouvir falar. É o Jó, que conhece ouvir falar. E deixa estar que se trazemos o contexto de Jó para a realidade nossa aqui, queridos, talvez Jó era muito mais espiritual do que a grande maioria aqui. Porque era um homem íntegro, um homem puro, um homem temente a Deus, um homem que tinha práticas espirituais extraordinárias, um homem que zelava pela família, que fazia sacrifícios, era hábito, diz lá que habitualmente ele fazia sacrifícios pelos seus filhos. Era um homem que aparentemente conhecia Deus, mas lá no capítulo 42, o próprio Jó vai dizer assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de toda essa experiência, de todo esse processo que eu passei, agora eu te conheço de fato, eu lhe vi face a face, eu lhe conheço. Então, isso traz para nós, queridos, um confronto para raciocinarmos de fato, de verdade, qual é o nível de conhecimento que eu tenho do Espírito Santo. Porque se eu não conheço, preste atenção aqui, se eu não conheço, se você não conhece o Espírito Santo, na intimidade, você vai viver um relacionamento de superficialidade. Você não vai conseguir viver no Espírito. Você não vai conseguir andar no Espírito, como diz essa palavra. Porque a tua vida é superficial com Ele. O teu conhecimento dEle é muito raso. E assim é, queridos, a nossa vida é assim. Os nossos relacionamentos, a intimidade é fruto de um relacionamento. Você que é casado, que tem intimidade com a sua esposa, porque você tem um relacionamento próximo, profundo com ela. E a mesma coisa ela com você. Aí vocês têm uma intimidade. Aí vocês se conhecem de fato, de verdade. Aí você sabe quais são as necessidades dela e ela sabe as minhas necessidades. Ela se preocupa comigo e eu me preocupo com ela. Ela me conhece nos detalhes. Ela sabe quando eu estou tendo algum tipo de necessidade. Porque ela me conhece. E quando eu conheço também, nós vamos ter esse mesmo nível de relacionamento e de respostas de um para o outro, para as necessidades. Tudo que o Espírito Santo quer é que eu tenha uma vida com Ele. Tudo que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida é que eu tenha uma vida com o seu Espírito. E quando eu comungo com o Espírito na intimidade,
eu passo a andar no Espírito. As coisas desse mundo, as coisas carnais, as coisas que esse mundo seduz da minha carne, da minha alma, elas não têm mais força em mim, porque eu passo a andar no Espírito. E quando elas vêm, quando elas tentam bater em mim, as lutas, as tentações, os desejos carnais começam a tentar a minha vida, queridos. Eu tenho a força, eu tenho a direção, eu tenho a voz do próprio Deus, eu tenho o próprio Espírito que está agindo ali naquela minha necessidade daquele momento. E Ele vai trazer a força que eu preciso, o poder que eu preciso para vencer aquela luta, aquela carnalidade, aquele desejo daquele momento. E aí o Espírito Santo me dá a graça para vencer, me dá a graça para sair daquela situação. Mas se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não tenho a comunhão do Espírito, como Ele vai agir em mim, queridos? A palavra diz que Ele vai me ensinar todas as coisas, vai me ensinar a verdade em todas as coisas. A palavra diz que Ele vai me trazer a lembrança, as palavras de Deus, os princípios eternos. Ele vai me trazer a lembrança para que eu possa ter a base, o alicerce, a estrutura da fé para agir no Espírito e vencer aquela luta, aquela guerra, aquela batalha daquele momento. Por isso Ele diz, se vivemos pelo Espírito, temos que também andar no Espírito. O viver no Espírito é quando eu tenho a experiência do novo nascimento, eu me torno um ser espiritual e eu tenho que viver agora nesse Espírito. Mas o andar no Espírito, queridos, é o procedimento, é as minhas ações, é o meu comportamento, é o que eu faço e como eu faço, é como eu reajo e como eu ajo, é o que eu penso e o que eu faço quando eu estou pensando, quando eu estou imaginando. E lembre-se que toda batalha da nossa vida, queridos, é travada na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha e é um campo extremamente fértil. Todo tipo de informação que entra dentro da nossa mente vai se transformar em uma batalha dentro de nós. E se nós não lutarmos essa batalha no Espírito, nós vamos ser vencidos e um fruto vai se estabelecer ali, seja o fruto do Espírito ou seja da carne, a obra da carne. E lembre-se que a carne não é chamada de fruto, ela é chamada de obra, porque quando a carne começa a exercer domínio sobre nós, queridos, começa uma construção de ruína, de destruição dentro de nós. Por isso que é uma obra, ela não para nunca, ela vai começar, porque Satanás, ele sabe o que ele faz, ele sabe onde ele mexe, ele sabe onde estão as nossas inclinações, ele sabe onde ele pode ter controle, ele sabe onde ele pode mexer, e é aí que ele vai entrar. É aí que ele vai tentar estabelecer a sua obra de trevas, de ruína, de miséria, de destruição e de morte. Uma pessoa que anda no Espírito, que vive no Espírito e anda no Espírito, queridos, ela é diferente. Ela é visível. Ela reflete uma imagem diferente no seu procedimento, no seu comportamento, nas suas ações. Em tudo, queridos. E é isso que nós temos que ser. Temos que refletir a imagem do Espírito, a imagem do que Deus é na minha vida, do que eu sou em Deus. Temos que refletir quem nós somos, na realidade, de dentro para fora. Porque podemos enganar, as pessoas podem olhar para nós, nossa, esse aí é espiritual, homem de Deus, mulher de Deus, e pode estar extremamente enganados. Mas quando começam a andar conosco, quando se aproximam e começam a ter uma intimidade conosco, eles vão ver verdadeiramente quem nós somos.
a imagem, aquilo que refletimos no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso agir, no que ouvimos, no que escutamos, onde expomos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, queridos. As pessoas vão ver quem nós somos. Elas vão ver. E eu pergunto para você, o que as pessoas estão vendo em você? O Espírito Santo deseja influenciar completamente a nossa espiritualidade. Quando eu estou falando aqui de espiritualidade, que eu não estou falando mais no nível da alma, embora a alma é o nosso grande problema. Mas eu estou falando aqui da espiritualidade, do que você é de fato, de verdade no Espírito Santo, no Espírito. O Espírito Santo quer influenciar completamente a sua espiritualidade. E é possível experimentar uma conexão espiritual maior, mais intensa, mais real, mais verdadeira, queridos, no Espírito. E é impressionante, sabe, queridos? Diz a palavra assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir o diabo, ele fugirá de vós. São princípios extraordinários espirituais que nós conhecemos. E até mesmo falamos, declaramos. Mas a realidade, queridos, quando eu digo assim, às vezes a gente ora, eu orei ainda agora há pouco aqui essa palavra. E quando eu digo assim, eu me sujeito a Ti, Senhor, e resisto o diabo, e a Tua palavra diz que ele tem que fugir. Mas a questão é que o diabo, ele vai fugir. Mas quando ele vai fugir? Diga: quando eu me sujeito. A palavra sujeitar quer dizer submeter-se. Quando é que o diabo vai fugir de mim, de você, queridos? Diga: quando eu me submeter. Submeter a Deus. Quando eu me sujeito. A palavra sujeito é submeter. Submeter significa tomar todos os princípios espirituais que Deus tem me ensinado pela pessoa do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade, e a verdade sempre vai produzir libertação. Diga: a verdade sempre vai produzir libertação. Mas quando que essa verdade produz libertação, queridos? Quando eu me submeto a ela. Submeter-se a Deus é submeter-se à verdade, é submeter-se ao Espírito da verdade, como diz lá em João capítulo 16, versículo 13, que Ele é o Espírito da verdade. Quando eu me submeto a essa verdade, queridos, Satanás está sendo resistido e ele vai ter que bater em retirada. Satanás não tem argumento para aqueles que andam no Espírito, que se submetem à verdade, ao princípio. E olha, deixa eu falar algo aqui para você. Talvez você está pensando aqui: isso daí é lorota. Queridos, isso é a verdade. E se você entender isso e viver isso, viver essa verdade, você vai viver um outro padrão de vida. Você começa a conhecer Deus quando você se submete a Deus. Você começa a conhecer Deus e o Espírito Santo quando você se submete à palavra dEle, à voz dEle, o princípio que está por trás dessa palavra. E o poder desse princípio te faz autoridade no mundo espiritual contra as trevas, contra Satanás. Você está ouvindo? Então o Espírito Santo, queridos, deseja influenciar completamente a nossa espiritualidade. Ele não quer, queridos, que venhamos ser espirituais nominais, só de nome. Ele quer que você tenha profundas experiências com Ele. Intimidade profunda.
E aí está o segredo de como vivemos numa dimensão de uma espiritualidade que vai além de palavras ou de crenças. Paulo escreve aos irmãos da Galácia, aqui especificamente para a igreja de Gálatas, dizendo que eles deveriam viver no Espírito e andar no Espírito. Não basta dizer que é espiritual, é necessário ter atitudes que demonstrem uma espiritualidade influenciada pelo Espírito Santo. Era isso que Paulo estava escrevendo para essa igreja, queridos. É isso que ele está falando aqui. E olha o que ele diz aqui. Um pouco acima, alguns versículos acima desse mesmo capítulo. Quando não se vive, Paulo diz, e eu quero trazer isso para você. Quando nós não vivemos no Espírito, infelizmente nós vamos dar lugar, ou vamos dar legalidade para a obra da carne se manifestar em nós. E aí, queridos, as obras da carne são terríveis. Presta atenção aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 19, 21. A 21. Ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. E aí ele começa a falar: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E onde que entra aqui, queridos, a espiritualidade com as obras da carne? A espiritualidade nominal. Nós precisamos entender que se nós somos espirituais, essas coisas aqui têm que ser resistidas ao nosso espírito. Você está ouvindo aí? E aí a gente entra aqui, se formos destrinchar cada uma dessas coisas aqui. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual, queridos? Que aliás não é só imoralidade, aqui imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Todos os três estão no mesmo nível. Porque as obras da carne aqui, elas estão divididas aqui em 3 níveis. 3 categorias. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Imoralidade é tudo aquilo que corrompe com a tua moral. Pensamento, ações imorais, palavras imorais. A pornografia, queridos, ela está dentro desse campo da imoralidade, da perversidade, da promiscuidade. Mas a pornografia não é somente você abrir um site e ficar olhando. A pornografia pode ser só falada. Tem gente que a boca é mais podre do que uma relação sexual fora do contexto do princípio bíblico. Piadas imundas que você fala, que você ouve, tudo isso está dentro da imoralidade. É quando a tua moral está fora do padrão, do princípio, da santidade. E eu te pergunto aqui, o que a imoralidade pode construir de bom dentro de você? Alguns minutos de risada, de alegria, uma falsa alegria.
O que uma visita num site pornográfico pode fazer para você? Um prazer de alguns minutos, alguns segundos, e uma prisão que você não consegue sair mais? Eu tenho feito um processo em algumas pessoas que têm tido problema nessa área. E é impressionante, queridos. Quando a Bíblia diz, nesse mesmo texto que lemos aqui, diz a palavra: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você já sabe, concupiscência da carne no original significa desejos incontroláveis da carne. A pessoa que começa a colocar a sua moral, a sua mente, mergulhar a sua mente na imoralidade, ela se torna presa, cativa de um desejo que ela não consegue controlar mais. Ela vai ter que ser um processo de libertação com muito jejum e muita oração, para quebrar o domínio, para que o Espírito possa entrar e dominar aquela área da mente dele. Porque se não temos a mente de Cristo, queridos, nós vamos ter a mente da carne, do inferno, das trevas. E a imoralidade sexual, ela vai embora, ela se aprofunda. A promiscuidade, a prostituição, o adultério, a lascívia, tudo está dentro desse mesmo aspecto. E o que é prostituição? É sexo antes do casamento. Sexo é uma bênção de Deus para nossas vidas, mas ele tem que ser feito no princípio, é dentro do casamento. Fora do casamento você está arrumando problema espiritual para você. E um dia você vai estar chorando por causa das consequências, porque tudo o que você planta você vai colher um dia. E não se engane que Satanás vai olhar para você com olhar de misericórdia. Não vai não, meu filho. Uma das pessoas que eu estou trabalhando nessa área, ele foi vítima de um bullying dentro do colégio. Os colegas de colégio chegaram para ele, enviaram um link para ele e disse: ó, se você não abrir esse link amanhã você vai ver conosco. E ele chega em casa, nunca ele tinha visto nada disso, nunca, nada, uma mente pura. E quando ele chega em casa, ele foi olhar o link, quando ele abriu o link, era um site de prostituição, de pornografia. E de lá para cá, queridos, ele tem tido lutas nessa área. Lutas. Ele diz: pastor, é algo impressionante, eu não consigo controlar minha mente, eu não consigo. E é um rapaz de Deus, queridos, um rapaz puro. Mas entrou na mente dele uma semente do inferno, das trevas, que agora produz frutos de desejo, ativa a carnalidade dele, ativa a natureza carnal, a natureza humana dele, a tal ponto que ele não consegue controlar. Ele luta, ele chora, ele clama, ele jejua, ele faz de tudo, queridos. Porque quando se dá uma legalidade para Satanás, não se engane, fica lá. Ele vai usar para te manipular, ele vai usar para te destruir, ele vai usar para construir a sua obra carnal, que vai gerar morte, destruição, que vai gerar morte eterna na sua vida. Onde você está expondo a sua mente, o seu coração, seus olhos, seus ouvidos? O que você está ouvindo? Músicas que você ouve e você diz que não tem nada a ver, queridos. Preste atenção mais uma vez aqui. Músicas mundanas, geradas no coração de alguém que nunca teve um novo nascimento com Deus, ela é inspirada por espíritos malignos que estão por trás.
Pode ser uma poesia. Eu já ouvi tanta coisa nisso. Ah, é uma poesia. Tão linda, pastor. Você já ouviu o testemunho do Fernandinho? Você falou um dia desse aqui, né, sobre o Fernandinho. Fernandinho, o cantor Fernandinho, você já viu o testemunho dele? Entra aí no YouTube, procura lá, testemunho do Fernandinho. Vai ouvir o testemunho dele, o que aconteceu com ele. Quando converteu e continuou achando que estava tudo certo, podia continuar ouvindo músicas, o que aconteceu com ele? E se você quiser ir mais profundo, eu já lhe falei algumas vezes aqui, mas procure no YouTube também o canal do Márcio Teixeira, pastor Márcio Teixeira, que é um ex-cantor mundano que converteu e hoje se tornou a maior autoridade para falar dessa questão de música, das origens e tudo. Vai ouvir para você ver se tem a ver ou não tem a ver. Mas ouça o testemunho do Fernandinho, que ele teve uma experiência com Satanás quando estava ouvindo a música. Você tem que entender uma coisa. Se o camarada não nasceu de novo, ele ainda está sob uma regência espiritual maligna, de morte. Não importa se ele compôs uma canção tão linda, tão bonita. Não importa, queridos. Não esqueça que Satanás era o querubim da guarda real, responsável pelo louvor e adoração. Tudo! Aliás, ouça o Márcio Teixeira. Ele tem uma série de palavras, se não me engano, 22 ou 23 palavras. Gravados, ele vai falar sobre a origem da música, ele vai falar sobre Satanás, a origem. Quem era Satanás? Quem era Lúcifer, em primeiro lugar? Para depois você entender como ele age nas melodias, nos acordes ele age, não precisa nem ter letra. Aliás, para a incorporação espiritual não vou falar aqui, senão vai cair a nossa transmissão. Você sabe onde? Naqueles rituais. Os rituais de incorporação, queridos, na grande maioria das vezes não tem letra, só é ritmos. A capoeira, por exemplo. Nós tínhamos aqui nessa igreja aqui um discípulo que ele era o campeão de capoeira do estado de Rondônia. Foi por vários anos até converter. Eu fiz o processo de libertação dele, fiz o mapeamento espiritual dele. E a coisa foi sinistra. E sabe o que ele diz? Ele falou quando fez o mapeamento, ele disse: pastor, quando eu ia para os campeonatos e que começava a entoar o ritmo, eu simplesmente, não lembro de mais nada, não lembrava de mais nada, eu só passava a ter consciência das coisas depois que terminava toda a apresentação, que eu voltava ao normal. Isso significa o quê, queridos? Que ele era incorporado nele uma regência espiritual para fazer todo o processo, e quando terminava aí a regência saía. É muito profundo tudo isso, queridos. Mas vamos lá, ainda fala mais aqui. Idolatria e feitiçaria está dentro de uma única categoria aqui de obras da carne. O que é a idolatria, queridos? Idolatria não é só você se dobrar perante uma imagem de escultura. Idolatria é muito mais profundo que isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração, na sua vida espiritual. É tudo aquilo que te tira da presença de Deus, da tua vida de comunhão, de intimidade com Deus, que rouba o teu tempo. E hoje nós estamos aí, é celular, aqui dentro da igreja mesmo, tem gente que está aqui de corpo presente aqui dentro da igreja aqui, mas está prostrado num celular, vendo vídeos, vendo outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Tem pessoas que estão aqui dentro, queridos, mas o coração está em outro lugar. É o ídolo, o seu ídolo está lá.
O teu coração está lá onde está o teu ídolo. Outros nem vêm para a igreja. Outros nem vêm para Jesus, não tem tempo para Jesus, não ora, não tem vida com Deus. Lembra que nós estamos falando aqui de um único assunto: viver para Deus, viver no Espírito, andar no Espírito. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se alienar das suas coisas. Não, você tem que viver no Espírito onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você está, você tem que viver no Espírito. Você tem que andar no Espírito, porque senão você anda na carne. Você deixa o inimigo construir na sua carne. E deixa eu falar algo aqui, ó. Todas as vezes que você se deixa ser trabalhado na sua carnalidade, você vai resistir Deus. Porque assim como quando eu me submeto a Deus, eu resisto o diabo, o oposto também é verdadeiro. Quando você resiste Deus, porque você está na carne, você começa a se submeter a Satanás. Você nem percebe, mas ele está ali, manipulando a tua alma, a tua mente, gerando mais prazer, colocando você fora da rota, te tirando daqui. Daqui a pouco você não quer mais nada com Deus. E o pior de tudo, você não quer mais nada com Deus e o teu coração está cheio de argumento. Você não tem vida nenhuma com Deus, mas você é crítico, você está o tempo todo falando contra, mas você mesmo não vive, você mesmo não tem experiência nenhuma com Deus. Você está entendendo aí? Então idolatria, queridos, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E a idolatria aqui está no mesmo nível da feitiçaria. E feitiçaria, querido, você já sabe, todo feiticeiro está envolvido diretamente com espíritos das trevas. E o feiticeiro aqui é aquele que está lá nas encruzilhadas, fazendo trabalho, Não, queridos, não necessariamente. O feiticeiro aqui pode ser o fofoqueiro. Você sabia que o fofoqueiro, ele está no mesmo nível que os feiticeiros, queridos? Embora ele vai estar embaixo também da outra categoria aqui, mas ele está no mesmo nível. Por isso que a palavra diz lá em Provérbios que aquele que espalha contenda entre os irmãos é chamado lá de homem de Belial, homem de Satanás, mulher de Satanás. Homem e mulher que estão sob domínios de Satanás. Esses são aqueles que espalham contendas. E quantos tem no nosso meio, queridos, que estão aí espalhando coisa, espalhando veneno, distorcendo coisa. Ouve uma coisa aqui, vai lá e fala outra coisa, ou fala distorcido, ou vai lá e fala aquilo que ouviu. Por que fala? A intenção do sair daqui e falar lá não é para ajudar aquela pessoa, queridos. É uma obra das trevas aqui para destruir aquela pessoa, para matar aquela pessoa. Por isso que Deus trata com esse tipo de gente com muito rigor. Homem de Belial, homem de Satanás. E às vezes pessoas nem sabem que a ruína que estão vivendo, não dá nada certo, a casa está sendo destruída, a família destruída, os negócios não dão certo, é doença, é sinistro, é não sei o quê. É ele que está plantando. Na mesma medida que você planta, você está colhendo. Porque aquele que leva a discórdia, queridos, vai ter uma ação de discórdia na sua vida também. Feiticeiros. Feiticeiro também pode ser aquele que está lá, cheio de... hoje é sexta-feira 13, hoje eu não saio de casa. E aí vai sair na rua, vê um gato preto e uma escada, aí ele volta para casa e se intoca. Isso é feiticeiro, meu filho. Isso é feitiçaria. Você acredita nisso? Eu acredito no Deus Todo-Poderoso que diz: se eu me submeter a Ele e resistir o diabo, Ele foge. É nisso que eu acredito. Vamos lá, o que mais tem aqui? Se não andamos no Espírito, vamos dar legalidade para as obras da carne se manifestar. Vamos lá ver mais alguma coisa aqui. Ódio. O que é ódio, queridos?
Quem aí já falou assim, eu odeio fulano de tal? Aí você talvez está perguntando aqui, mas como que eu posso andar no espírito, pastor, diante de um camarada como diz lá o apóstolo Darcy, né, de uma nhaca dessa? Ô pastor, como eu posso andar no espírito diante de uma nhaca dessa? Aí eu vou dizer para você, a mesma palavra que diz aqui, está falando aqui que obra da carne é ódio, queridos. É a mesma palavra que diz assim que eu tenho que aprender a amar até os meus inimigos. Isso é andar no espírito. Tem gente que sai da igreja por causa do irmão. E vai para outra igreja, quando vai, porque lá vai resolver o problema. Vai nada, meu filho. Você vai levar o irmão nas tuas costas, você está carregando ele, e vai levar ele por muito tempo, por onde você for, enquanto você não perdoar. A única forma de você resolver essa situação, trazer para a essência do Espírito, é você perdoar o teu irmão. Por isso que você não pode odiar, porque se você odiar, você está construindo, está dando uma legalidade para a construção de uma obra terrível na tua alma, e cedo ou tarde você mesmo vai padecer, vai perecer. Perdoe essa nhaca que está aí perto de você, meu filho. Isso é andar no Espírito e é viver no Espírito. Discórdia. O que é discórdia, queridos? Diga em outra palavra, diga o que é discórdia. Vamos lá. Ninguém sabe agora, né? O que é discórdia? Quantas vezes você ouviu alguém dizer assim, eu não concordo com isso? Aliás, provavelmente tem alguns aqui dentro agora, falando, eu não concordo com essa palavra do pastor aí. Vamos mudar a palavra discórdia para não concordo. Eu não concordo com isso. Pastor. Você acredita, queridos? Deixa eu falar algo aqui. Nós ficamos sabendo na caverna de Adulão, que aliás era para mim estar lá, que ainda não terminou lá. E o negócio é forte, queridos. 3 dias no espírito lá, o negócio é forte, viu? Tudo que é carne vai para os quiabos. Tudo vai para o buraco, meu filho. 3 dias de jejum só na água, oração e oração, 24 horas por dia de oração e palavra, meu filho. Só ontem nós tivemos 9 palavras. O negócio é forte, só na moleira. Só na moleira. Mas tu acredita, queridos, que teve gente que não foi para o jejum só na água porque foi cobrado, queridos? Porque tinha um preço a pagar, R$180 para você ir fazer jejum. Por isso que é o jejum dos príncipes, não é para qualquer um. Eu pagar R$180 para ir lá passar fome? Realmente não pode ir, porque isso é discórdia. A hora que você vai lá, paga R$180, e você vai lá, você vai ver, meu Deus, é muito pouco 180. Não é pelo valor que você está pagando, queridos, mas é pelo valor que você está recebendo. Da libertação do processo de Deus naquele lugar. Meu Deus. Mas teve gente, queridos. Teve gente que não foi porque tinha um valor de R$180 para pagar. E ainda falou para o apóstolo, eu não vou porque é R$180. Tem espiritualidade nisso, queridos? Não. Tem não. Tem gente lá, queridos, que não tem condição nenhuma de estar lá financeiramente. Mas deu um jeito, emprestou, sei lá, fez, não sei. E está lá. Sendo abençoado, sendo curado, sendo liberto, sendo
entrando numa dimensão nova em Deus. Extraordinário. Extraordinário. Discórdia é quando nós nos levantamos e dizemos: eu não concordo com isso. E o pior de tudo, queridos, que nós fazemos isso em relação a Deus, em relação à palavra, em relação à direção de Deus, em relação à liderança, aqueles que estão sobre nós, queridos, a patrão, a prefeito, as autoridades. Queridos, entendam uma coisa: as autoridades estão lá, elas foram colocadas lá, foram constituídas autoridades. E a palavra de Deus diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, que não tenha a legalidade de Deus. Ah, mas você sabe, o 13 está lá, querido. Se ele está lá, Deus permitiu ele estar lá. E agora cabe a nós, meu filho, orar, jejuar pela nação, entrar na guerra, na batalha, porque o governo espiritual da nação está sobre nós, não é sobre eles não, queridos. É sobre eu e você, sobre a igreja do Senhor Jesus. Nós temos o poder de reger, de governar no mundo espiritual. Nós podemos determinar pela fé, queridos, o que vai acontecer nessa nação, o que não vai acontecer. E você acha que pode acontecer isso, sim ou não? Se você anda no Espírito, você vai entender que pode. Nós podemos, queridos. Olha só aqui, o apóstolo ontem ele contou um testemunho lá, o apóstolo Darcy. O apóstolo Darcy, ele tem esse ministério, essa unção para treinar pessoas para jejuar, para entrar no Espírito, viver no Espírito. Ministério de mais de 30 anos. E um homem que tem autoridade, tem testemunho de vida. Se você ouvir os testemunhos que eles contam lá, meu Deus do céu, queridos. Ele contou um testemunho ontem, que ele estava lá no Espírito Santo, em Serra, né? Ele é Serra no Espírito Santo. E de repente chega um médico na casa dele. O médico não era discípulo dele, não era da igreja dele, mas conhecia a respeito do ministério de jejum e oração do apóstolo. Já tinha ouvido falar. E esse médico chega, bate na porta lá, desesperado, e falou, se apresentou: eu sou o doutor fulano de tal, e eu fiquei sabendo que o senhor, perguntou para ele, o senhor é o homem que jejua e ora e Deus opera milagres? E ele falou: sim, sou eu, o apóstolo Darcy. E aí o médico trouxe uma ação, uma causa, uma história. Esse médico tinha uma clínica, na verdade eram 12 médicos na mesma linha, e eles tinham uma sociedade. E lá por um dado tempo, esse médico resolveu sair, não estava dando certo as coisas, ele vendeu a parte dele para os outros 11 médicos e abriu a clínica dele. E esse pessoal, esses 11 aqui, eles tinham que pagar 600 mil reais para esse médico aqui da venda. E o que aconteceu? Se passaram 3 anos e esses cidadãos não pagaram os 600 mil reais. E além disso, a clínica que ficou com os 11 faliu. E eles deram um jeitinho lá e saíram todos os 11 e deixaram esse outro médico aqui, ainda estava com o nome dele no contrato social. E eles saíram, os 11 daqui, deram um jeitinho, vazaram, e ficou o médico aqui. E além de eles não ter pago os 600 mil reais aqui, essa clínica agora estava com uma dívida de 2 milhões e 400 mil reais para o médico pagar. E já tinha ido para juízo, e o juiz já tinha determinado, tinha que pagar. E aí ele foi com essa causa lá para o apóstolo Darcy. E o apóstolo Darcy conversou com ele e falou para ele assim: eu vou orar e vou jejuar. Isso é uma injustiça. E Deus vai reverter essa situação. E não só reverter dessa dívida de 2 milhões e 400, porque era o que mais estava preocupando ele. Ele diz: eu não quero nem os 600 mil, eu não quero é pagar esses 2 milhões e 400, porque não é minha essa dívida. E
E o apóstolo disse para ele: Deus vai reverter isso. E eles vão pagar os 600 mil para você também. E aí o médico: mas nem precisa isso. Daí ele diz: não, mas eles vão pagar os 600 mil. Aí o médico falou para ele assim: se eles pagarem os 600 mil, eu lhe dou a metade desses 600 mil como oferta. Aí o apóstolo falou assim: eu não estou lhe cobrando nada. Eu vou fazer porque é a minha missão fazer isso. Ele disse: mas se isso acontecer, eu vou lhe dar. Aí o apóstolo disse: bom, se você está dizendo, então está selado. E aí o apóstolo começou a orar. Numa segunda-feira, entrou em jejum de 5 dias e começou a orar. Quando foi na sexta-feira, ele estava lá na oração e no jejum. De repente, quem chega lá? Aquele médico chega lá. Uma bolsa, uma malinha nas mãos. E chega lá diante e bate na porta e com um sorriso entre as duas orelhas. E aí ele disse assim: apóstolo, o senhor nem sabe o que aconteceu. No terceiro dia, depois que eu estive aqui com o senhor, aquele juiz teve um sonho na madrugada. E no sonho ele viu que estava tendo uma armação do advogado. E o advogado dele era o mesmo advogado dos outros, queridos. E o juiz viu no sonho que estava tendo uma armação. E ele ficou extremamente incomodado com aquele sonho. E ele foi analisar o processo e descobriu que o advogado era o mesmo. Tinha uma armação por trás aqui. E sabe o que ele fez? O juiz, ele reverteu a situação, botou a dívida para os 11 pagar, os 2.400.000, e pagar os 600 mil reais para o senhor imediatamente. E sem custos dos honorários do advogado. E ele está chegando lá agora com aquela malinha lá com 300 mil reais para entregar para o apóstolo. O que eu quero dizer com isso aqui, contando isso daqui? Que Deus é o Deus do impossível. É o Deus que move quando nós entramos no Espírito. E nada é impossível quando nós oramos e nós jejuamos, queridos. Olha o que diz aqui a palavra. Abra aí a sua Bíblia para Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Quando nós agimos no Espírito, queridos, nada é impossível. Deus ainda é o mesmo Deus, Ele é capaz de mudar situações, mudar a história, mudar. Por isso nós precisamos andar no Espírito. Satanás sabe, queridos, o poder que é alguém andar no Espírito. Você está ouvindo aí? Satanás sabe, por isso ele manipula a mente, queridos. Ele tenta levantar algum tipo de argumento na nossa mente, na nossa carnalidade, na nossa natureza humana, na nossa alma. Ele tenta colocar um argumento, porque se ele colocar um argumento, eu não vou andar no Espírito, e aí essas coisas não vão acontecer conosco. Olha o que diz aí, na versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Onde, queridos? No trono da graça. Como devemos entrar no trono da graça? E o que devemos fazer, queridos, para chegar lá confiadamente? Achegar, diz aqui, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? A misericórdia. E quando recebemos a misericórdia, o que vai acontecer? O que vai acontecer, queridos? Olha o que diz aí, quando nós recebemos a misericórdia de Deus,
Acharemos graça para o socorro em ocasião oportuna. Tem uma outra versão que diz assim, que encontraremos a graça de Deus para suprir as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Você tem ideia do que é isso aqui, queridos? Aliás, a caverna de Adulão começou com esse versículo aqui. O que é chegar confiadamente na presença de Deus, queridos? É quando eu dedico a minha vida diante do Senhor. Quando eu entro num jejum. Não tem coisa mais poderosa para fazermos, querido, do que nós entrarmos num jejum na presença do Senhor. Porque o jejum é o sacrifício, é a morte da minha carne. Talvez você vai dizer assim, mas tem poder no jejum, se você fizer ele só para não comer, você vai ter só o poder da fome te corroendo por dentro. Mas se você fizer o jejum da maneira correta, você está matando a carne para você estar em Deus, para você se achegar em Deus, para você encontrar a misericórdia dele. Me diga aqui que se alguém que se coloca diante de Deus em jejum, queridos, e oração, não vai encontrar a misericórdia de Deus, queridos. E sabe de uma coisa? A misericórdia de Deus, ela vai te abraçar. E deixa eu falar algo aqui está falando do trono da graça. Diga trono da graça. Mas tem gente que entra no trono da justiça de Deus. É outro trono. Esse médico poderia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, está sendo uma injustiça o que estão fazendo por mim. Faz a tua justiça. Só que o trono de justiça, queridos, você sabe que a justiça é uma balança, né? Sim ou não? A justiça é uma balança. E quando nós vamos no trono da justiça, sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar de um lado eu na balança e do outro lado o outro lado. A causa da minha injustiça aqui que eu estou achando. E Deus vai pesar. Diga, Deus vai me pesar. Deus vai te pesar. E deixa eu lhe falar uma coisa, a balança de Deus, ela é justa. Ela não vai pender para um lado errado. E na grande maioria das vezes, quando Deus nos pesa, queridos, ali no trono da justiça, e Ele coloca eu de um lado e a pessoa do outro lado aqui, sabe o que vai acontecer? Há uma grande probabilidade de eu estar mais pesado do que o outro lado. Sabe por quê? Porque às vezes a injustiça que eu estou recebendo agora, foi a injustiça que eu plantei lá atrás, e agora eu estou colhendo. Você está entendendo? Quando eu vou para o trono da justiça de Deus, queridos, eu posso ter problemas com Deus. Mas quando eu vou para o trono da graça, o que diz aqui? Quando eu vou para o trono da graça, eu vou encontrar a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, queridos, quando ela vem sobre mim, está se manifestando sobre mim aquilo que Deus está vendo em mim, a miséria do meu coração. A palavra misericórdia é miséria do coração ou miséria da cardia. É isso que significa a palavra misericórdia. Quando Deus olha para mim e vê a miséria do meu coração, e Ele olha para o sangue de Jesus, porque eu estou aqui buscando o trono da graça, e a graça é o lugar onde eu recebo o que eu não mereço. Você está ouvindo? Por isso que é mais importante você entender isso aqui, se aproximar do trono da graça, quando você está com ódio, quando você está aí numa guerra, numa luta, e você andar no Espírito. Isso aqui é andar no Espírito, queridos. Entrar no trono da graça, porque essa mesma graça, ela vai se manifestar diante das tuas necessidades. É isso que está dizendo aqui. Essa graça será o socorro de Deus na ocasião oportuna, na ocasião da minha necessidade. Você está entendendo? Então, quando eu entro na dimensão do trono de justiça de Deus, provavelmente eu estou entrando no nível de carnalidade. Eu estou me achando injustiçado.
Ah, Deus Todo-Poderoso, aquele camarada, ou aquela irmã, ou aquele irmão, ou aquele líder, aquele pastor, Deus Todo-Poderoso, olha o que está acontecendo aqui. Aí Deus não age com misericórdia, vai andar com justiça e vai me botar na balança também. Mas quando eu entro no trono da graça, queridos, no trono da graça, Deus vai manifestar essa graça poderosa sobre a minha vida e me dar a oportunidade para viver no Espírito, a experiência do Espírito, e talvez seja o perdão que eu preciso liberar. Talvez seja como esse médico aqui, um milagre que tinha que ser revertido, que já estava definido na justiça. Diga glória a Deus. Então, queridos, andar no Espírito é ter comportamentos espirituais, atitudes espirituais. Viver no Espírito é a tua experiência de novo nascimento, você se tornou um ser espiritual, mas andar no Espírito é agora uma vida nas suas ações, o Espírito movendo. Se achegue no trono da graça sempre. Se achegue, como diz essa palavra aqui, se achegue confiadamente. Olhe para o Senhor, olhe para o princípio, queridos, e acredite que aquele princípio é soberano, é poderoso, é a verdade, que pode libertar tanto você quanto a situação que você está vivendo. E aí poderíamos falar tantas outras coisas, das obras da carne aqui, egoísmo, a ira, o ciúme, a dissensão, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias. Tantas coisas, queridos. Mas tem um trono da graça. Esse é o lugar que você encontra a misericórdia do Senhor e você vai desfrutar da graça, do poder da graça na sua vida. Você precisa lidar com o pecado dentro de você, no Espírito. Para nós encerrarmos aqui, olha o que diz aí, Gênesis capítulo 4, versículo 7, na mesma versão, ao meio da revista atualizada, diz assim, se procederes bem. Isso é Deus que está falando para Caim, queridos. Diga, Deus está falando para Caim. Se procederes bem, do que Deus está falando? De procedimento, de ação, de atitude. Se procederes bem. Olha o que ele diz aí, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Porque Caim aqui estava numa crise de alma aqui, porque ele não foi aceito. A oferta dele não foi aceita e ele também não foi aceito. Aí continua dizendo, se todavia procederes mal. Olha o que está dizendo aqui agora. Primeiro ele diz, se procederes bem, você não será aceito. Agora ele diz, porém, se você proceder mal, está falando do quê? De procedimento, queridos. E deixa eu falar algo aqui para você que a Bíblia diz aí que quem teve a iniciativa de levar uma oferta para Deus foi Caim. Ele foi o primeiro a levar. Porém, a oferta dele tinha algo errado aqui no coração dele. Tinha um procedimento mal, tinha uma intenção má no coração dele, queridos. E por isso, nem a oferta nem ele foi aceito. E aí Deus está falando essa palavra para ele aqui, Todavia, se procederes mal, eis que o pecado bate à porta do teu coração. Todas as vezes que o nosso procedimento seja mal, seja carnal, queridos, o pecado está batendo a porta do nosso coração. E agora escute o que Deus diz aqui, O pecado jaz à porta do seu coração. O seu desejo será contra ti. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo aqui que o pecado vai bater a porta do coração e o desejo de praticar esse pecado será contra a minha própria vida, contra a sua própria vida, contra a vida de Caim aqui. E aí olha o que ele diz aqui agora. Ele diz assim, cabe a ti dominá-lo.
E como você vai dominar o pecado se não por uma ação espiritual, queridos? É a hora que você tem que sair da carne, é a hora que você tem que sair daquela ação ali de Satanás, te induzindo ódio, aquilo que está borbulhando ali. É essa hora que você tem que sair e você tem que dominar aqui para você entrar na dimensão do Espírito aqui, da graça do Senhor, para vencer. E o que Caim fez, queridos? Ele dominou o pecado que estava batendo na porta do seu coração? Sim ou não? Dominou? Não. E ele foi lá e matou seu irmão. Dê lugar ao Espírito Santo para ocupar o espaço que ele merece na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Dê lugar ao Espírito Santo, o lugar que ele merece. Não tenha o Espírito Santo como um hóspede que você recebeu um dia na sua vida, mas você nem lembra que ele está lá dentro da sua casa. Viva uma vida com ele. Mergulhe nele. Dedique a sua vida a ele. Em nome do Senhor Jesus. Porque assim você vai viver experiências extraordinárias com ele. De fato, de verdade, você vai viver no Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Se você quiser sair do seu altar e vir aqui para receber a oração.